Bom, então a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça é o seguinte: mercado e nicho são coisas completamente diferentes, mas que estão completamente interligadas, tá? Então, mercado, quando a gente fala de mercado, a gente está falando de um grupo de pessoas, uma tribo, pessoas que têm problemas, desejos, sonhos parecidos, tá? Então a gente sempre pensa no mercado dessa maneira. Quando eu falo nicho, é o serviço, o tipo de serviço que eu me especializei em oferecer para um mercado em especial. Então, sempre que eu penso em mercado e nicho, são duas coisas que se complementam, mas que não são a mesma coisa. Então, se você está falando para mim que você atende mães, ok, mas que tipo de serviço você presta para essas mães? Esse é o diferencial que você vai ter no seu negócio. Esse é o teu nicho de atuação, beleza? Então, deixa bem claro isso na sua cabeça, porque daqui para frente a gente vai pensar em várias coisas. Então, a ideia é justamente facilitar o seu entendimento. E se você não entender essa primeira parte, não adianta fazer o restante do exercício, beleza? Então, nicho e mercado são coisas diferentes. Então, vamos aqui para o nosso exercício sobre grupo de pessoas. O trabalho que você está pensando em desenvolver, os conhecimentos que você tem, eles servem para uma gama gigantesca de pessoas. Se você está falando de coaching, de consultoria, de terapia, de mentoria, não importa, o mesmo serviço que você vai prestar para um público A serve para o público B, para o público C, para o público D, E, Z, infinitos. A grande questão é, será que você está apto a trabalhar com todos esses públicos? Será que não é melhor começar com um público específico e depois você vai abrindo esse leque? Então aqui nessa primeira parte do exercício, nós vamos definir quais são os 5 grupos de pessoas que podem se beneficiar disso que você faz. E para começar, eu vou dar sempre exemplos do meu trabalho, do meu dia a dia, para facilitar a sua vida. Então, obviamente, por exemplo, quando eu penso em um trabalho de definição de nicho, eu posso atender os coaches, eu posso atender consultores, eu posso atender terapeutas, eu posso atender, sei lá, empreendedores, eu posso atender consultores. Consultores já estão ali, coaches, consultores, terapeutas, psicólogos. Aqui, o número 1 aqui em cima, esses diferentes grupos de pessoas que podem usar os serviços que eu ofereço, eu coloco quais são os grupos que eu acredito que eu posso ajudar de alguma maneira. Aí a segunda pergunta é a seguinte: desses grupos aqui que eu escolhi, A, B, C, D e E, com quais eu mais me relaciono ou me sinto mais animado para trabalhar? No meu caso aqui, eu vou colocar um xizinho aqui nos coaches. Consultores eu nem faço tanta questão de atender, apesar de atender alguns. Terapeutas eu acho que é um público legal. Empreendedores, psicólogos, beleza, pode ser. Então, estou colocando um xizinho aqui. Grupos com os quais eu já conheço pessoas ou eu já possuo clientes. Essa para mim é muito fácil. Então, xizinho aqui nos coaches. 95% dos meus clientes são coaches. E são as pessoas que eu mais conheço, porque eu me formei em 2014, de lá para cá, venho mantendo um relacionamento legal com essas pessoas. Tem um ou outro cliente psicólogo? Sim, mas comparado com o número de clientes coaches que eu tenho, eu nem vou colocar esse X aqui. Grupos com os quais eu já tenho um grande conhecimento, ou seja, grupos de pessoas desses aqui que você elencou, que você já sabe várias maneiras de ajudar essas pessoas a resolverem alguns tipos de problema. No meu caso, de novo, os coaches, porque eu sei criar site para coach, eu entendo qual é a necessidade da estratégia para esse cara, como criar um funil de vendas, enfim, diversos dos problemas que esse público tem, eu sei como resolver, então eu tenho um grande conhecimento junto desses caras. Grupos em que eu acharia muito fascinante saber mais coisas sobre eles. Aqui tem 2 grupos que eu me identifico. O primeiro, de novo, são os coaches, eu gosto bastante de saber coisas novas sobre eles, e também os terapeutas e psicólogos. São 3 grupos, na verdade. Olha só, é um exercício extremamente simples, mas muito prático. Então, se eu não conheço pessoas naquele determinado grupo, se eu não me relaciono com elas, se eu não tenho a menor ideia de como resolver os problemas desses caras,
por que é que eu vou criar algum produto, algum tipo de serviço para esse público do qual eu não entendo absolutamente nada? Não faz sentido nenhum. Então aqui nesse primeiro exercício, eu estou afunilando o meu mercado. Eu estou dizendo, olha, tem um grupo de pessoas que eu acho que eu posso ajudar mais do que outros. Então o que acontece muitas vezes é que você se forma ali como coach, como terapeuta, consultor, não importa, e aí você fala, ah, nossa, eu quero fazer um negócio totalmente diferente daquilo que eu já faço. Só que nem sempre esse é um bom caminho, nem sempre essa é uma boa ideia. Nesse caso aqui, se você já tem conhecimento, sabe como ajudar e se relaciona com essas pessoas, o seu ponto de partida vai ser esse. Você vai começar a atender esse tipo de pessoa. Tá? A menos que você tenha realmente muita vontade de começar com um público totalmente diferente, eu não recomendo que você faça isso, principalmente no começo. Tá? Porque assim o seu potencial de ter um retorno sobre o investimento que você fez na tua formação, no consultório que você abriu ou qualquer coisa do tipo, fica muito mais rápido de se alcançar. Então no meu caso aqui são os coaches. Mas que tipo de coach eu quero atender? Então isso aqui tem que estar bem descrito aqui, independente do grupo que você escolheu. No meu caso eu vou escolher os coaches, por quê? Porque eu basicamente gabaritei aqui tudo sobre os coaches. É o grupo que tem mais xizinhos, então não faz sentido eu querer começar com os terapeutas, com os psicólogos. Eu não tenho relacionamento com os terapeutas, não tenho relacionamento com empreendedores, não tenho com consultores. Já conheço bastante coisa sobre o dia a dia do coach, não sei como começar a ajudar esse cara, não tenho a menor ideia disso para os consultores, para os terapeutas, para os empreendedores, nem para os psicólogos. E grupos que eu acho legal, que seria interessante saber algo a mais deles, seriam os terapeutas e os psicólogos, fora os coaches, que eu já faço isso no meu dia a dia. Eu posso ter mais opções para usar lá na frente, mas nesse primeiro momento eu vou começar com um grupo de pessoas que eu acredito sejam mais fácil. Vamos afunilar um pouco aqui e vamos meio que pensar melhor nessa lista de pessoas. Então, quem é o coach que eu quero atender? Então, é o coach iniciante, no meu caso, eu gosto mais de atender esse público, que tenha entre, sei lá, 35 e 50 anos, mora nas capitais e tem dificuldades de começar o próprio negócio. Opa. O próprio negócio, não sabe como divulgar. Aqui você vai colocar todas as informações que você julga relevantes. Se para o teu mercado, se para o teu trabalho, saber se a pessoa tem filho ou não, se ela é casada ou não, a renda, todas essas coisas que fazem sentido para você, você vai colocar aqui, porque quando você começar a escrever alguma coisa, algum texto, algum artigo, quando você for lá para o LinkedIn procurar esse tipo de pessoa, quando você for fazer um vídeo, você vai estar com essa pessoa na sua cabeça, pensando no conteúdo que você vai criar para ela. Então, quando eu crio um vídeo, quando eu faço uma entrevista com alguém, quando eu escrevo um artigo, a pessoa que vem na minha mente é essa que eu estou descrevendo aqui. O coach iniciante que tem entre essa idade, essa faixa etária, que mora nesse lugar e que tem essas dificuldades. Você vai fazer a mesma coisa com o teu grupo de pessoas. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é, na minha opinião, o mais importante de todos eles, antes da prospecção, tá? Que é aqui que a gente vai realmente criar o nosso nicho, vamos dizer assim. Então, que são o quê? Saber quais são as dores e quais são os desejos dessa pessoa, desse grupo de pessoas. Então, quando a gente fala de dores e desejos, a gente tem que pensar o seguinte: o que são as dores? As dores são as coisas que incomodam demais esse grupo de pessoas. Então você não vai pensar numa única dor, nem em duas, nem em três. No mínimo 15 dores. Por quê? Porque lá na frente nós vamos mandar uma pesquisa para essas pessoas e a gente vai validar se isso tudo que está na minha cabeça nesse momento faz sentido para esse cara. Tá? Então essa pesquisa pode ser enviada pelo Google, pelo Typeform, não importa. Eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco com vocês também. Mas a ideia aqui agora é: eu preciso saber o que incomoda o meu potencial cliente. Então, no caso do coaching começo de carreira, o que incomoda esse cara? Vamos lá. Não sabe fazer uma divulgação efetiva. Aqui é legal que você seja o mais didático e explicativo possível. Tá? Quanto mais detalhes você colocar aqui, mais fácil para você perguntar para as pessoas lá na frente.
Então não sabe fazer uma ativação efetiva, não sabe precificar o seu processo, não entende nada de marketing. Coloca aqui marketing, mas independente de ser marketing digital ou marketing convencional, não sabe automatizar a captação de clientes, não consegue alcançar os clientes dele, seus potenciais clientes, não sabe fazer uma sessão experimental. Você tá vendo que eu estou elencando aqui diversas coisas que eu acredito que esse mercado tenha de problema. Tá? Então vamos lá. Então não sabe fazer uma sessão experimental, não tem a menor ideia de como criar um site, não sabe criar uma estrutura de funil de vendas, e etc, etc, etc. Então aqui eu vou colocar diversas coisas que eu acredito que o meu mercado tem dificuldade. E do outro lado, não é simplesmente positivo e negativo. Não é, não sabe fazer uma divulgação, sabe aprender a fazer uma divulgação efetiva. Não, você vai colocar coisas que façam o dia dessa pessoa ser melhor. Como seria na mente desse potencial cliente o melhor dia possível na vida dele? E aqui você vai fazer a mesma coisa, vai elencar no mínimo 15, tá? Então sempre, 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 quanto mais, melhor. Não se limite a fazer 3, 4, 5, porque lá na frente isso não vai funcionar. Você precisa ter um monte de coisas aqui. Se você tiver pouco, você não vai ter material para trabalhar lá na frente. Então você precisa sim queimar um pouco dos seus neurônios agora e levantar o maior número possível de dores e realidades ideais do seu potencial cliente. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Essa planilha, como eu já falei, vai ficar para download aqui embaixo. Embaixo do vídeo tem um botãozinho ali, download da planilha. Então eu já vou deixar essa planilha toda preenchida para você só pegar e trocar pelos seus itens aqui. Lembrando, no mínimo 15 para facilitar a sua vida. O próximo aqui eu deixei um modelo de pesquisa. Então esse modelo de pesquisa, a ideia que eu te dou aqui é usar o Google Forms para você criar essa pesquisa. Então, no meu caso aqui, eu já deixei todas as perguntas prontas, tá? Você só vai precisar copiar e colar lá no seu Google Docs, desculpa, no seu Google Forms, e dentro do Google Forms você vai colocar as suas dores e desejos que você colocou, que você levantou aqui, todas as 15 aqui pelo menos. Se tiver mais, ótimo. Se tiver menos, não siga adiante ainda e elenca aí pelo menos 15 dores para facilitar a sua vida depois. No número 5 aqui, eu fiz um tutorial, então é só clicar nesse link aqui dentro da tua planilha, que você vai ser levado para um vídeo lá no YouTube, te ensinando passo a passo de como criar essa pesquisa. Então você vai basicamente fazer um trabalho de assistir o vídeo, abrir a tua conta ali no Google Forms e copiar todas as informações que eu te passei, lógico, só alterando ali para o tipo de público que você tem. No caso aqui da pesquisa, eu estou falando como coach em começo de carreira, quais das suas dores, desafios, obstáculos abaixo você acha que são os que mais te atrapalham atualmente. No teu caso, dependendo do público que você está falando, você pode colocar aqui como jovem em começo de carreira, como empresário, como líder de times XYZ, quais são as principais dificuldades ou dores que você possui, blá blá blá, e você vai simplesmente copiando e colando lá para o seu formulário do Google as informações, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ter que enviar esse formulário para algumas pessoas que você acredita que se encaixem no teu público ideal. E por que isso é importante? Porque isso daqui, esse exercício número 3 de dores e realidades, você basicamente tirou da sua cabeça. E a grande questão agora é a seguinte, eu não posso ficar trabalhando só com coisas que estão na minha cabeça. Eu preciso validar essas informações para ter certeza que aquilo que eu estou imaginando faz sentido para o meu público-alvo, tá? Para aquela pessoa que eu quero atender. Então você vai mandar essa pesquisa para as pessoas e elas vão te responder. E quando elas te respondem, você vai ter um gráfico de quais são as coisas que elas escolheram que são as mais importantes para ela.
Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, para vocês terem uma ideia de como é que fica esse gráfico. Olha só, isso aqui é um modelo de pesquisa que uma das minhas clientes fez. Então você vai ver que ela teve 70 respostas, dá bastante coisa. E aqui, quando você clica aqui no resumo, você percebe que nós temos uma porcentagem do que cada uma das mulheres que responderam à pesquisa mais tem de incômodo, quais são as maiores dores desse público. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, estar fora do peso, com 41%, e a outra aqui, ter ansiedade, também com 41 e poucos por cento. E depois a gente tem aqui não ser tão produtiva, depois a gente tem aqui o estresse incomoda bastante essas mulheres. Então, no caso dela, qual que é a ideia que a gente retira daqui? Daquela lista que ela levantou com uma porrada de dores, você pode ver que eu acho que tem até mais de 20 aqui, as coisas que mais estão incomodando o público potencial dessa pessoa, desse cliente que eu atendi, são esses números que estão com maior porcentagem. Então, quando eu for pensar em criação de conteúdo para Instagram, para LinkedIn, para Facebook, WhatsApp, blá blá blá, eu vou diretamente começar com essas maiores dores. Eu não vou começar a falar de coisas que as pessoas não estão interessadas ou que pouquíssimas pessoas estão interessadas. Eu vou começar falando de coisas que realmente estão incomodando a minha persona. Tá? Então, aqui, tanto para as dores quanto para as realidades ideais. Então, aqui ela tem várias e várias realidades aqui, realidades ideais, e o mesmo esquema. Então, aqui, ó, 58% querem ter a mente e o corpo em equilíbrio. 54% querem ter a saúde mental e física. Então, percebe? Esses são os dois pontos que eu vou começar a criar conteúdo. Eu posso criar um workshop, eu posso fazer uma live, eu posso criar artigos, eu posso fazer um vídeo, sempre começando com os assuntos que são mais relevantes para o meu público, porque é isso que vai chamar a atenção dele nas redes sociais. Tá? Então, esses são os modelos que eu queria que você conhecesse, que eu queria que você visse, para você ter uma ideia melhor do que você vai ter que prestar atenção quando você enviar a sua pesquisa. Essa cliente minha aqui, ela teve um resultado excelente de 70 respostas. Tá? Nem todo mundo consegue tantas respostas, a gente consegue 30, a gente consegue 40, a gente consegue 7. Então aqui o ideal é que você tenha aí um número grande de pessoas para poder mandar essa pesquisa, seja por WhatsApp, seja por e-mail, e que você tenha pelo menos 30 respostas para você ter uma ideia, para você ter um norte do tipo de conteúdo que você pode criar para entregar para essas pessoas, tá bom? Então, vou voltar agora lá para a nossa planilha para continuar o nosso treinamento. Então, aqui agora uma outra parte muito importante da nossa definição de nicho é não usar o nome coaching em lugar nenhum da tua comunicação. Por quê? Porque ninguém está interessado em comprar coaching. As pessoas não estão nem aí para comprar coaching. As pessoas estão preocupadas em resolver um problema. As pessoas não estão interessadas em comprar coaching. Vou frisar isso milhões e milhões de vezes. As pessoas estão preocupadas em resolver um problema. Ela não quer coaching de emagrecimento. Ela quer emagrecer. Ela não quer coaching de carreira. Ela quer ser promovida. Ela não quer um coaching para ajudá-la a definir nicho. Ela quer um programa, um curso, um método, um jeito de ajudá-la a fazer isso. Então, para de pensar em coaching. Coaching, quem tem que vender coaching são as escolas. É a Sociedade Brasileira, é o IBC, é o José Roberto Marques, é o Abra Coach. Esses caras sim vendem coaching. Você não. Você vende uma solução para um problema específico do seu cliente, ok? Então, depois que você fizer aquela pesquisa, você vai começar a ter ideias muito legais de como criar nomes para os seus programas, dos seus métodos. Vamos lá. Ao invés de você criar, você falar assim, coaching para definição de nichos, eu usaria definição de nicho Express. É um nome muito mais legal. Ao invés de usar coaching de emagrecimento, eu poderia usar programa Volte ao peso ideal. Opa. Volte ao peso ideal. Ao invés de eu falar coaching financeiro,
coaching financeiro, eu poderia falar método, sua conta no azul todo mês. Você entendeu a ideia? Tá? Eu não sou muito criativo para os nomes, mas a ideia aqui é que ao invés de você ficar oferecendo coaching para as pessoas, você vai criar um nome para o teu método, para o teu jeito de trabalhar. Não importa se por trás do nome desse método, as ferramentas que você vai utilizar são as ferramentas de coaching. Isso, para quem está comprando, é indiferente. O que o cara quer é que você o ajude a resolver o problema. Qual é o problema que você resolve? Você vai definir o problema que você resolve uma vez que você tiver o resultado lá da sua pesquisa. Por quê? Porque a partir dali é que você vai falar, ok, esses tipos de problema eu estou disposto a resolver. Então, se você perceber que a maioria das pessoas tem uma dor X ou tem um desejo Y, você pode criar o nome do teu programa baseado nisso. Tá? E aí, em vez de você ficar usando coaching para lá, coaching para cá, você cria um nome para o teu método para ficar muito mais fácil da pessoa se identificar com aquilo que você oferece para ela. Então, criar um nome para o teu método é o primeiro passo para você criar uma mensagem clara para os seus potenciais clientes, para que eles entendam exatamente o que é que você oferece para eles. Beleza? Então, crie um nome para o teu método de coaching. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você divulgar o que você faz. Depois que você faz isso, você precisa criar um título para você. Então, não fica falando por aí que você é coach disso, que você é coach daquilo. Ninguém está nem aí para o que você é. Então, pensa o seguinte, ao invés de você ficar falando, vamos lá, coach de carreira, você poderia falar que você é um consultor de carreira, por exemplo. Ou qualquer outro título que venha na sua mente, tá? Eu já falei, não sou muito criativo para isso. Então, coach de carreira, ao invés de você falar que você é coach de emagrecimento, você pode falar que você é um, sei lá, o que a gente pode colocar aqui? Consultor de imagem. Ó, consultor de imagem é legal. Ah, William, mas eu não sou consultor de imagem, eu sou coach. Não importa, ninguém tá afim de coach hoje em dia. Você já deve ter visto por aí um monte de piadinha, a galera tirando sarro do coach, isso e aquilo. Então, quanto mais você puder se distanciar dessa imagem, melhor para você. E você não está deixando de fazer o seu trabalho e entregar um resultado para as pessoas. O que importa é que você alcance as pessoas corretas. Se você vai ficar utilizando o seu nome de coach ou não, é indiferente não só para você, como para o seu público. Tá? Muitas vezes só distancia mais ainda você daquilo que você quer alcançar. Então aqui, ó, ao invés de coach de finanças, por exemplo, coach de finanças, você pode colocar aqui, faltou um A ali, finanças. Você pode colocar aqui um analista financeiro pessoal, por exemplo. Então o que importa aqui é que você tenha pego a ideia. Essa planilha, de novo, vou deixar ela disponível para download aqui embaixo, para você utilizar aí a hora que você quiser. Vamos lá agora para a nossa 8ª parte, onde a gente vai falar agora sobre como criar uma mensagem-chave que explique para o seu potencial cliente exatamente aquilo que você faz da melhor maneira possível, como se essa pessoa tivesse 5 anos de idade e precisasse explicar para os coleguinhas dela o que é que você faz. Quais são os elementos que a gente pode usar na nossa mensagem-chave? Lembrando que você não é obrigado a usar todos eles, mas isso aqui é só um meio, um método para você criar o seu e depois você vai alterando sem problema nenhum. Então, seu nome, seu título, trabalha com quem é o teu público, o seu mercado, que está tendo dificuldade com ou em determinadas dores. Então, ele, ela ou eu, você faz, usa ou fornece ou ajuda o seu método para alcançar os X desejos. Vamos deixar mais fácil aqui? Para você ter uma ideia aqui, então, William Tadeu, coach de tecnologia. No meu caso, eu posso usar, porque o meu público entende o que é coach e o que é coaching, então eu tenho esse luxo, você talvez não tenha. Ajuda coaches em começo de carreira. Olha aqui, o meu público, a minha tribo, o meu mercado, que estão com dificuldades de conquistar clientes pagantes. Isso é uma dor que o meu público tem. Então, eu estou falando disso já na minha mensagem, para que fique claro para quem que está servindo esse texto. Com o programa de definição de nicho express, que é basicamente esse curso todo que você está vendo aqui,
Ele ensina coaches a divulgarem seus serviços de uma forma simples e descomplicada para os ajudar a vender o que os seus clientes querem comprar. É basicamente a frase que eu uso para explicar aquilo que eu faço para um novo prospecto, para um novo potencial cliente. Tem uma versão mais direta aqui embaixo também, que é a que geralmente eu uso, que é: eu ajudo o coach em começo de carreira, definindo seus nichos de atuação e venderem seus serviços de uma maneira que os clientes queiram comprar. Simples, curto, grosso e prático. Então, você lê isso daqui, você entende o que eu faço. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Joana Dark, orientadora de saúde, eu tinha esquecido desse exemplo, trabalha com nerds com sobrepeso que estão com dores crônicas e estressados. De novo, o nome, o título, trabalha com nerds com sobrepeso, o mercado, que estão com dores crônicas e estressados. Duas dores aí que ela possivelmente tem desse público. Através do método Programando Minha Saúde, ela os ajuda a criarem uma dieta que se encaixe em suas rotinas e os motiva a iniciar atividades físicas leves. Então, por quê? Porque inserir exercícios físicos na rotina seria o desejo ideal desse cara que está com sobrepeso. Então, atividades físicas leves. O cara está com sobrepeso, o cara está gordo, ele não vai começar a fazer burpee, flexão, correr 50 km numa esteira. Tem que começar pequeno, tem que começar de baixo. E é exatamente essa a proposta da Joana. Um outro exemplo aqui: James Franco é um analista estratégico para pessoas que estão afundadas em dívidas. Nome, título, mercado, dor. James Franco, analista estratégico, em vez de coach de finanças, que ajuda quem? Pessoas que estão com dívidas. Esse é o mercado dele. Ele oferece uma consultoria financeira para ajudar a se tornar mais organizado com o teu dinheiro, eliminar suas dívidas e começar a fazer o dinheiro a trabalhar ao seu favor. Percebe? Como que fica mais fácil quando você cria uma mensagem? Você não tem que ficar explicando o que é coaching, fazer coach education, falar para ir do seu ponto A ao seu ponto B, ser uma melhor versão de si mesmo. Todas essas frases, todas essas balelas que a galera fica colocando no perfil do LinkedIn, no Instagram e tudo mais, isso não te ajuda a vender o teu trabalho. Muito pelo contrário, te afasta daquilo que você faz. Então as pessoas não conseguem entender qual é o principal benefício de se trabalhar contigo se você não fala isso de uma maneira clara. Então a ideia aqui é que você crie uma frase, tá? Pode se basear nesses exemplos aqui, não tem problema nenhum, mas cria a tua frase e coloca isso em todos os lugares possíveis da melhor maneira possível. E, por favor, manda para mim também, vou deixar um link de WhatsApp aqui embaixo desse vídeo, porque eu quero saber qual é a frase que você criou e eu vou te dar um feedback se eu acredito que ela está clara ou não, beleza? Então faça isso, tá? Tem mais alguns exemplos aqui, eu não vou ler todos eles agora, mas só baixar a planilha para você ter o acesso a todos eles aqui, tá? E agora a gente vai entrar na parte de divulgação do seu serviço. Mas antes disso, você precisa entender o seguinte: existem duas maneiras de divulgar, o método online e o método offline. Como nós estamos agora nessa pegada da pandemia, eu vou me limitar a falar só dos métodos online. Tá? Então não vou falar de palestra agora, de workshop, associação comercial, nada disso, porque nesse momento nem eu, nem você, nem ninguém pode ir até as empresas, fazer prospecção e tudo mais, então vou me ater aqui só ao método digital, né, em cada um desses exemplos. Você trabalha com a parte mais de executivo coaching, carreira, uma pegada mais comercial. Na minha opinião, o LinkedIn é o melhor lugar para você prospectar novos clientes. Então, dentro do LinkedIn você tem o Sales Navigator, você tem o LinkedIn Business, você tem o próprio LinkedIn gratuito, já te dá muita possibilidade de fazer prospecção ali, de encontrar as pessoas certas. Eu basicamente só faço prospecção por LinkedIn hoje. Então, o LinkedIn para mim é uma ferramenta excelente se você quiser alcançar pessoas que já estão ativas no mercado e que podem precisar de algum tipo de serviço que você presta. Outro lugar legal também de você divulgar o trabalho que você faz é através do YouTube. Então você vai gravar vídeos para o YouTube, você pode gravar vídeos onde você aparece, você pode gravar vídeos igual eu estou fazendo aqui, só gravando a tela, você aqui no cantinho, ou nem isso, você nem precisa aparecer se você não quiser. Mas é uma maneira fantástica de você gravar um conteúdo, ajudar as pessoas a resolverem algum tipo de problema
e depois ser contactado para quem quer contratar você para ajudar realmente a resolver aquele problema que você acabou de ensinar. Tá? Isso acontece muito mais do que você imagina e o YouTube é uma ferramenta fantástica para fazer isso. Ter um site, um blog, também são ferramentas importantíssimas, principalmente nesse momento agora de pandemia, onde as pessoas não podem ficar saindo por aí. Então a demanda por procura de ajuda online, ela está aumentando demais. Tá? E a tendência é que ela continue aumentando nos próximos anos, porque as pessoas vão se acostumar a procurar por você, pelo seu tipo de serviço, usando a internet. Então se você ainda não tem um site, você não tem um blog, é a hora de você pensar em criar um. Tá na hora de você começar a pensar em levar o teu negócio 100% para o digital, ou pelo menos 80% para o digital. Tá? Instagram e Facebook também são duas formas fantásticas de você divulgar aquilo que você faz. Lembrando que para essas duas ferramentas você precisa estar constantemente atualizando as coisas ali no seu feed de notícias, sempre criando conteúdo e o principal, criando conteúdo baseado em quê? Nessas dores e desejos que as pessoas mais estão preocupadas em resolver na vida delas. Não é para você falar de assuntos que venham na tua cabeça, você precisa falar de assuntos que as pessoas estejam interessadas em ouvir. Então, se você está fazendo qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de artigo, qualquer tipo de vídeo, olha para a tua pesquisa, vê o que o teu potencial público está dizendo e aí sim você começa a criar conteúdo baseado no que as pessoas querem e não naquilo que você quer fazer. São coisas bem diferentes. Tá? Uma outra maneira também são as lives, que você pode fazer pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram. Para quem está liberado a conta já também através do LinkedIn. Tá? Você pode fazer várias e várias lives para utilizar. Você pode fazer os Hangouts, que são a ferramenta de live do próprio YouTube, que também são bem legais. Você pode atuar em grupos, sejam grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, não importa, você pode criar uma comunidade ao redor de um grupo, dar dicas para essas pessoas e depois de tempos em tempos você oferece o seu serviço para que elas vão lá e comprem de você, para que você consiga ajudá-las a resolver os problemas delas. Então tem uma infinidade de maneiras que você pode utilizar os grupos, mas a principal delas é networking e relacionamento. Você precisa entregar conteúdo de valor, você precisa trazer coisas úteis e interessantes para esse público e só depois você pensa em vender. Tá? Não comece a fazer spam dentro dos grupos que você entra, porque não é assim que você vende. Você só vende uma vez que você realmente já agregou valor na vida das pessoas. Tá? Escrever textos, né, que o guest post em blogs ou em outras plataformas de outros criadores de conteúdo, de outras pessoas, parceiros, outros coaches, outros consultores, mentores, não importa, mas escrever um conteúdo legal na rede de uma outra pessoa também te ajuda a alcançar outras pessoas que possam estar interessadas naquilo que você faz e aumenta a tua visibilidade também perante a esse mercado. A última opção que eu coloquei aqui são as ferramentas pagas de campanha. Então você tem o Google, o Facebook, YouTube Ads, tem uma porrada de outros que você pode utilizar. Essas são as três principais, vamos dizer assim, onde você pode criar conteúdo e criar campanhas para que esse conteúdo apareça para um número maior de pessoas. Pode fazer isso também dentro do Instagram, dentro do Facebook, enfim. Tem uma infinidade de maneiras para você aumentar o seu tráfego, mandar as pessoas para as suas páginas de captura, mandar as pessoas para páginas de venda, onde você vai tirar várias dúvidas delas ali, mandá-las para o seu site. Enfim, a ideia aqui é que você crie campanhas, que você patrocine essas campanhas, coloque dinheiro ali, para que os mecanismos de busca ou as redes sociais levem potenciais clientes para os seus canais de divulgação. Tá? Então essas são as formas online, tá, que você pode usar hoje para divulgar ainda mais o trabalho que você faz e a mensagem que você criou, falando para as pessoas qual é o tipo de problema que você resolve. Lembrando que cada uma dessas plataformas tem regras próprias, tem maneiras próprias de se trabalhar, e você precisa escolher alguma delas, não precisa estar em todas, mas escolhe alguma, e seja a melhor pessoa possível usando aquela plataforma. Então se você vai fazer só LinkedIn, seja a melhor pessoa usando o LinkedIn, se conecte com o maior número possível de potenciais clientes, entregue o melhor conteúdo possível baseado no que a plataforma pede para você. Se você vai fazer YouTube, então seja constante, grave vídeos toda semana, faça descrições bem completas, faça entrevistas, enfim, seja o melhor utilizador de YouTube para o teu negócio possível e a mesma coisa para as outras ferramentas, para as outras plataformas. Tá? Então, isso aqui cobre mais ou menos aí tudo que eu preciso te falar sobre divulgação online
Lembrando que você vai ter que estudar cada uma dessas ferramentas mesmo, não tem jeito, não tem milagre, não tem uma maneira de utilizar todas do mesmo jeito. Cada uma tem as suas ferramentas, seus pontos fortes e fracos, e você vai ter que trabalhar e estudar cada uma daquelas que você for utilizar, tá? E para encerrar aqui essa aula, eu deixei um link para um vídeo onde eu falo sobre precificação. Então esse vídeo está lá no YouTube também, você tem que clicar aqui, ele vai abrir para você, onde você vai, onde eu faço uma aula mesmo, falando sobre maneiras de precificar o seu negócio, como que você pode cobrar por sessão, quais são os valores, o que você tem que levar em consideração na hora de cobrar pelo seu processo, pelo seu método, enfim, pelos seus encontros. E essa aula está bem completa, está bem legal, faz bastante sentido e muda um pouquinho a maneira como as escolas ensinam você a cobrar pelo seu negócio, pelo serviço que você presta. Então, depois que você fizer todo esse trabalho aqui, assiste essa aula, que ela vai te dar vários insights legais sobre como precificar o seu negócio de coaching, tá bom? Então é o seguinte, isso encerra a nossa aula. Como eu já falei, o link para baixar a planilha está aqui embaixo, só você clicar ali, não precisa se cadastrar em nada mais, você já se cadastrou para assistir essa aula. E eu vou deixar também o meu WhatsApp para você tirar qualquer dúvida que você tenha comigo, sem problema nenhum, só me mandar um WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Espero que tenha sido bastante produtiva essa aula aqui, e se precisar de ajuda, é só clicar aqui embaixo.